Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 75 da NBR 6122 de 2019. Espero que vocês estejam gostando. Venham comigo, hoje nós vamos começar o tubulão a ar comprimido. Vamos para essa aula! Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 75 da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, trabalho com projetos de fundações, contenções estrutural na parte civil. A empresa está ampliando, está fazendo agora projeto eletromecânico também. Trabalhamos na área de energia, né? Hidroelétrica, PCH, parque solar, parque eólico, parte de subestações e linha de transmissão. Espero que vocês estejam gostando e aprendendo muito aqui conosco a respeito do projeto e execução de fundações segundo a NBR 6122 de 2019. Estamos buscando entender essa NBR, passamos pelos 10 capítulos da NBR, terminamos na última aula os anexos A e B, e hoje vamos entrar no anexo C, que é um anexo normativo que trata de um assunto polêmico, né? Porque gera muita questão de segurança no trabalho, essas questões mesmo de prioridades que a gente tem que ter com a segurança do trabalhador na execução, que é o tubulão a ar comprimido, né? Então, nós vamos falar sobre os procedimentos executivos previstos na norma, vamos falar da NR18, da portaria que a gente já comentou lá atrás, que daqui a algum tempo vai proibir a execução desse tipo de tubulão. Então, é importante que a gente tenha em mente essas informações, porque isso vai ser proibido. Numa próxima revisão da NBR 6122, provavelmente já não vai existir mais a possibilidade de a gente usar o tubulão a ar comprimido, e isso pode ser eliminado da norma. Provavelmente a gente acredita nisso pelos pontos que a gente vai falar aqui. Destaco, mais uma vez, insisto, que é muito importante que a gente conheça a teoria para resolver problema prático. Nós precisamos conhecer os conceitos geotécnicos estruturais, os conceitos de fundações e contenções, os conceitos de onde vem essa nossa base para que a gente aplique e resolva problemas e, principalmente, evite que os problemas aconteçam. Concentre e tenha humildade para passar a sua vida inteira estudando, a sua vida inteira se adaptando, se contextualizando, se aprimorando, se renovando com informações interessantes. É por isso que a gente vem aqui insistindo nesses conceitos da norma que trata do assunto de fundações e que nos dará as informações necessárias, pertinentes para isso. Para quem ainda está estudando a graduação, para quem já formou, recém-formado ou velho de guerra, né? Então, nós precisamos ter esses conceitos bem claros para a gente. A gente fala de bate-pronto, que o objetivo deste anexo é complementar o capítulo de fundações profundas, que é o capítulo 8, a seção 8, especificar os insumos utilizados no tubulão a ar comprimido, concreto, né? A parte de cobrimento, a parte de classe de agressividade, tal como falamos lá em tubulão, nós vamos falar aqui também em tubulão a céu aberto, vamos falar também aqui na parte de tubulão a ar comprimido, tá? Detalhar as diretrizes construtivas, são os alertas, os cuidados que eu devo tomar e que são normativos, sempre fazendo a referência à NR18, que nós vamos tratar daqui a pouco, porque é importante a gente falar. No C2, as características gerais, na verdade, é a nossa conceituação do que é um tubulão a ar comprimido, né? Trata-se de uma fundação profunda, escavada manual ou mecanicamente, ou conjuntamente, né? Em que, pelo menos na sua etapa final, a descida de pessoal para alargamento da base ou limpeza do fundo, quando não a base. Fato, é idêntico ao B2, características gerais do tubulão a céu aberto. A conceituação é a mesma. O que muda é a forma de executar devido às pressões necessárias pelo ar comprimido e aí os cuidados necessários. Mas o conceito é o mesmo, né? É um tubulão, né? É um tubulão. Seja ele a céu aberto executivamente falando ou a ar comprimido executivamente falando, ambos são tubulões e têm a mesma característica, tá? Esse tipo de fundação, da mesma forma que foi citado lá em B2,
Nesse tipo de fundação, as cargas são transmitidas essencialmente pela base a um substrato com o quê? Com maior resistência. Então, nós precisamos ter essas informações bem claras para nós, porque elas nos dão essas características, essas informações importantes para a gente, literalmente, buscar a conceituação. Sendo fortes na teoria, somos fortes na hora de resolver problemas, né? Esse tipo de solução é empregado, e aí agora vem a questão que diferencia lá do B2, lá do tubulão a céu aberto, né? Esse tipo de solução é empregado sempre que se pretende executar tubulões abaixo do nível d'água em solos que não atendam aquelas condições do B2. Lembra que lá no tubulão a céu aberto eu posso executar tubulão abaixo do nível d'água, desde que eu garanta a estabilidade. Se eu não garantir a estabilidade, eu vou ter que fazer ar comprimido, né? Só lembrando aqui, né, gente, esse conceito foi falado lá no B2, vocês estão vendo aqui, ó, que ó, ele fala que ó, esse tipo de fundação é empregado acima do lençol freático ou mesmo abaixo dele, nos casos em que o solo se mantém estável, sem risco de desmoronamento, e seja possível controlar a água no interior do tubulão, respeitando a legislação em vigor, que é a NR18. Então, lá no B2, tubulão a céu aberto, eu poderia executar abaixo do nível d'água, mas eu tenho que garantir a estabilidade sem risco, né, de desmoronamento. Aqui não. Aqui, quando eu não posso garantir, eu vou, se eu quero continuar usando tubulão, né, isso é questionável, né? Essa questão, existem hoje várias outras alternativas, ainda mais se for necessário usar ar comprimido, existem diversas alternativas a esse tipo de solução. Tá? C2, continuando, a escavação do fuste desses tubulões é sempre realizada com auxílio de revestimento, que pode ser de concreto ou de aço, perdido ou recuperado. Lembrando que lá nos capítulos de ações, de resistência, nós discutimos sobre usar ou não essa armadura dessa camisa como parte da armadura de cálculo. Nós falamos sobre isso lá em alguns detalhes. Aí está a campânula, né, mostrando por onde sai o material, por onde entra o material, por onde eu concreto, por onde eu saio, por onde o operário entra aqui na campânula, né, desce até a boca do furo e começa a executar essa abertura de base, também vai executando dentro da camisa de concreto ou de aço, vai executando a perfuração do fuste e depois abre a base lá embaixo, né? Então, em qualquer etapa, agora o C3, trabalho sob ar comprimido, né? Em qualquer etapa de execução dos tubulões, deve atender à legislação em vigor, ver bibliografia, lá na bibliografia cita a portaria que nos leva a NR18, para trabalho em ambiente sob ar comprimido. A NR18 é a que trata desse assunto, segundo o ex-Ministério do Trabalho, agora uma secretaria dentro do Ministério da Economia, né, no atual governo. Então, ele trata desse assunto da segurança do trabalho, do assunto executivo, os cuidados a serem tomados nessa execução. Então, essa portaria nos fala lá de várias NRs, várias NRs, né? Eu destaco a NR18, que é a NR que nos vai realmente mostrar o aspecto executivo da construção civil, tá? Voltamos a repetir aqui sobre a portaria publicada em 11 de fevereiro de 2020, a portaria 3.733, de 10 de fevereiro, promulgada, publicada em 11/2, onde a gente aprova, né, onde é aprovado, né, a gente não, onde foi aprovada a nova redação da norma regulamentadora número 18, Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, tá? Isso são as informações onde fala da NR18. Alguns aspectos muito importantes para a gente detalhar, né? Os itens elencados nesta tabela a seguir serão exigidos após decorridos os prazos nela consignados, contados da data de entrada em vigor dessa portaria. Eu só quero destacar um negócio. Aqui foi a data de publicação dessa portaria, 11/2/2020. A data de vigor, nós vamos ver um artigo aqui que vai deixar bem claro isso para a gente, que é importante a gente deixar
isso na nossa mente, né? Aí tem alguns prazos específicos a partir dessa data de vigor que isso vai ficar valendo. Vou te dar o exemplo que nos interessa aqui, né? Que é o caso da fundação por meio de tubulão de ar comprimido. O que está aí no item 18.7.2.23, que proíbe a execução do tubulão a ar comprimido, só vai valer daqui a de 24 meses depois que essa portaria entrar em vigor. A nossa dúvida até aqui, nós vamos tirar essa dúvida, é quando isso entra em vigor, porque eu deixei claro para vocês que o publicado é diferente da data em que entra em vigor. Ela foi publicada como informativo para o pessoal envolvido e interessado tomar conhecimento dessa norma, começar a se adaptar e planejar o futuro, não é ficar desesperado só na data que isso aqui estiver valendo, você tomar as medidas necessárias, não, é para que dê um tempo para você se preparar mesmo, né? Então, isso é importante. Então, destaco aqui no artigo 5º, essa portaria entra em vigor quando? 1 ano após a data de sua publicação. Olha que interessante, pequenininho, bonitinho, mas a gente tem que ser meio que engenheiro advogado para ler essas coisas, né? Então, ela entra em vigor 1 ano após. Por que eu te alerto isso? Que muita gente, na hora que isso aqui saiu, já está valendo, a gente tem que fazer tudo que está aqui já, seu projeto está fora de especificação, está errado. Não. Então, 1 ano após isso, o que eu quero te dizer é o seguinte, isso vai valer em 11/2/2021. 11/2/2021 entra em vigor esta portaria. Essa portaria entra em 11/2, em fevereiro de 2021. Isso quer dizer que 6 meses depois, em agosto de 2021, a escavação manual de tubulão vai atender esse item. E 2 anos, né? 22, 23, em fevereiro de 2023, eu vou ter que atender essa proibição de execução do tubulão com ar comprimido. Então, estou dizendo que 11 de fevereiro de 2023 para frente eu não vou poder mais executar em solos nacionais, no país que vivemos, no Brasil, não vou poder mais executar tubulão a ar comprimido. Com detalhe, se eu já comecei no dia 10, algum eu posso terminar, tá? Eu não posso começar a partir dessa data. Isso é interessante, tá, gente? Então, essa portaria foi publicada em 11/2, entra em vigor em 11/2/2021. Isso é muito interessante. E esses prazos, é o que a gente falou, destaco mais uma vez, esses prazos vão começar a valer a partir desse 11 de fevereiro de 2021, 6 meses depois, 24 meses depois. Isso é importante, tá? E olha aqui, ó, o que é a 18.7.2.23? É o que a gente falou. É proibida a execução de fundação por meio de tubulão de ar comprimido. Está proibido a execução a partir da vigência dessa norma. 2 anos depois que ela entrar em vigor, está proibido a utilização. Tá bom? Tubulões com pressão hiperbárica. O que fala essa parte da NR18? É importante que a gente tenha em mente que eu preciso de caboclos experientes em segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, uma equipe fortalecida e cheia de moral para tratar uma obra desse tamanho, dessa envergadura aqui. Porque é muito perigoso o operário com a pressão alta sobre o seu corpo, ele reage de várias formas e N mil cuidados que nós vamos falar aqui, devem ser tomados para a execução desse tubulão. Então, nós precisamos, como construtores, como empreendedores, como fiscais, nós precisamos levar em consideração tudo que essa norma nos alerta, né? Então, 18.17 tela, tubulões com pressão hiperbárica. Isso já está valendo, isso vale, isso não é daqui a 2 anos, não. Isso é o que está valendo agora, né? Então, ó, permitir a comunicação entre os trabalhadores do lado interno e externo da campânula pelo sistema de telefonia ou similar. Olha como é que está atualizado o negócio, né? Era rádio, era grito, agora é por telefonia ou similar. Executar plano de ação para acidentes com descompressão com duração menor que a prevista na tabela de descompressão disponível em norma regulamentadora.
eu tenho que ter um plano de ação que prevê isso. Executar plano de ação de emergência em caso de acidentes no interior do tubulão. Manter no local grupo gerador de energia para emergência. Isso precisa. Eu não posso ter uma desculpa de que faltou energia para eu tomar alguma atitude, né? Possuir compressores prevendo um de reserva para cada frente de trabalho. Eu tenho o quê? Eu tenho segurança, eu tenho elos adicionais que me garantam, se um romper, eu tenho um elo adicional paralelo, me garantindo que minha probabilidade de falha seja menor, e bem menor, né? Tendendo a zero, porque não existe probabilidade de falha zero. Elaborar plano de manutenção com inspeções atualizadas das campânulas, compressores e dos grupos geradores de energia, né? Plano de manutenção, pensa em manutenção preditiva, manutenção corretiva, manutenção proativa, né? Nós temos que ter um plano de manutenção fundamental. Não faz parte da nossa cultura de engenharia civil falar de manutenção, mas esse aspecto aqui precisa entrar na nossa cultura, né? Atender ao disposto do anexo 4 da NR07, que tem informações adicionais a respeito do que é necessário para a execução desse trabalho, conter sistema de refrigeração do ar comprimido de modo a evitar temperaturas elevadas e desidratação dos trabalhadores. Esse ar comprimido precisa ser resfriado para manter a temperatura ambiente de forma que não seja elevada e desidrate os trabalhadores, causando o seu óbito, né? Então, isso tem que ser cuidado. Se tem que ter, se é necessário, eu preciso avaliar, verificar, controlar, né, esse sistema de refrigeração. Ele precisa ter também manutenção. Conter sistema de controle de ruído, porque ruído também é poluição, poluição audível, né, poluição que causa impacto, né, no trabalhador. Então, eu tenho que ter o sistema que vai conter esse ruído. O plano de 18.17.4 agora. O plano de ação para acidentes com descompressão deve conter nome, CNPJ, endereço da clínica responsável pelo tratamento com oxigenoterapia hiperbárica, bem como nome e CRM do responsável da clínica. O que está falando? Ó, não espera a batata ficar quente, não, o bicho estourar e o bicho pegar, não. Tenha um plano de ação claro e objetivo e que aonde você vai levar o seu funcionário, que se Deus quiser não vai ser necessário, mas se Deus quiser vai acontecer, né? Ele precisa ser recebido num lugar que tenha experiência e conhecimento para tratar esse assunto. Então, é importante que isso seja levado em consideração, né? O empregador deve manter ambulância UTI, olha que importante, com médico no canteiro de obras enquanto houver trabalhador comprimido. Olha a importância disso, pessoal. Deve manter ambulância. Quem? O empregador, né? Ele é responsável por manter uma ambulância com UTI médico em todo o tempo que tiver trabalhador comprimido trabalhando. Quando houver câmara hiperbárica de tratamento no canteiro de obras, essa deve seguir os seguintes requisitos. Então, quando isso é optado, quando isso estiver na obra, estar instalado em local coberto ao abrigo de alterações climáticas, porque é uma região importante, em sala exclusiva, obedecendo a todas as determinações da resolução RDC número 50 de 2002 da Anvisa, sobre elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Fato. A norma nos indica onde eu busco a informação e, para isso, eu devo ter essas características. Nota técnica 01/2018, riscos nos serviços de medicina hiperbárica. Então, a medicina que está te dando o aporte, está te dando suporte para esse tipo de trabalho, deve consultar outros documentos e outras normas de referência e atender esses riscos nesse serviço de medicina hiperbárica, ou seja, de altas pressões, né? A operação da câmara deve ser realizada por profissional de saúde habilitado e o modo de tratamento, ou seja, pressão, tempos de compressão e descompressão, deve ser definido por quem? Pelo engenheiro da obra? Pelo engenheiro de segurança? Não, pelo médico habilitado, que deve permanecer na supervisão de todo o tratamento.
O trabalhador sujeito ao tratamento deve ser acompanhado por um guia interno durante todo o período do tratamento, conforme determinação de quem? Do CREA? Não, do Conselho Federal de Medicina. É a medicina de segurança do trabalho atuando bem perto e próximo a esse tipo de execução. Vocês percebam claramente o pepino que é esse tipo de fundação e por que ela está condenada à extinção. Nós temos alternativas, que nós vamos falar nos outros anexos, muito mais seguras e que não tenham que tomar tantos cuidados e problemas que podem gerar com a vida, né, que são melhores de serem adotados como solução de engenharia, né? A Câmara deverá ter revisão preventiva, manutenção preventiva, anual comprovada. Alguém tem que assinar e falar, ó, revisei, eu olhei e eu atesto, né? Assim como registro de teste hidrostático a cada 5 anos e teste de sistema contra incêndio a cada 6 meses. Pessoal, isso é documentação necessária para liberação de trabalho. Não adianta correr atrás de cronograma e deadline, de data de entrega, não, se você não dá as condições mínimas para o seu trabalhador, seu operador, executar o trabalho. Deve-se evitar trabalho simultâneo em fustes e bases alargadas, isso é o beabá, isso é o arroz com feijão do tubulão em si, não é só do ar comprimido, né? E bases alargadas em tubulões adjacentes, seja quanto à escavação ou à concretagem, visando impedir o quê? O desmoronamento das bases abertas, né? Deve-se evitar trabalho simultâneo em fustes e bases alargadas em tubulões adjacentes, seja quanto à escavação ou à concretagem, visando, então, impedir o desmoronamento, né, de bases abertas. 17.8. Toda campânula deve ter o quê? Um laudo de verificação estrutural da campânula, atualizada a cada 5 anos, incluindo a pressão máxima de trabalho e laudos de teste hidrostático e de outros ensaios não destrutivos que se fizerem necessários. Eu tenho que ter um documento que comprove, como um laudo de verificação estrutural, que comprove, né, e atualizada a cada 5 anos, né, incluindo pressão máxima de trabalho, né, e teste hidrostático. Manômetros interno e externo que indique a pressão interna de trabalho com medição em sistema internacional. Fato, esse é um ponto de verificação. Qual é a pressão interna dentro da campana? Termômetros para medir temperatura, claro, né, interno e externo, que indica a temperatura interna de trabalho com medição de sistema internacional. Preciso medir pressão, preciso medir temperatura. Eu preciso saber exatamente isso, qual é a pressão e qual é a temperatura interna no local de trabalho, né? Aterramento elétrico de acordo com a NR10, que trata desse assunto, sistema interno e externo de descompressão, né? Compressão e descompressão tem um tempo para que seja feito e o cara não morre nesse processo, né? Para cada campânula deve haver 2 compressores ligados em paralelo para que, em caso de pane, o segundo equipamento entre em operação de modo automático, né? Então, os compressores ligados em paralelo, exatamente para que, se um falhar, o outro entre em operação. Quanto ao uso dos compressores e grupos geradores de energia, devem ser atendidas as seguintes medidas: ter silenciador de ruído, claro, poluição sonora, né? Ficar em área coberta, proteção realmente física, né? Manter no local das atividades peças para substituição emergencial, cuidado, né? Planejamento, né? Como manômetros, termômetros, válvulas, registros, juntas. Tudo isso eu devo ter aparelhos adjacentes sobressalentes, né? Reservas, né? Para pronta substituição em caso de emergência, né? Ter cuidado especial na captação do ar quanto à descarga de fumaça de veículos ou outros equipamentos. Então, cuidado. Qual que é o ar que você está jogando ali para dentro, né? Você pode estar matando o cara lá de outras coisas, não é só de compressão, não, né?
18, 17, 11, os trabalhadores que adentrarem e ficarem expostos a pressões hiperbáricas devem. Então, tem que ter uma característica esses caras. Esses caras precisam passar por alguns passos para poderem trabalhar ali sob a ação dessa pressão hiperbárica, né? Então, possui capacitação de acordo com normas específicas, NR 33 e 35, que dão suporte conceitual, prático, para que esses trabalhadores executem as suas atividades. Ter exames médicos atualizados, óbvio, quero saber como é que está a saúde dele, de acordo com a NR7, que lista que os exames são esses. Seguir procedimentos de compressão e descompressão também previstos lá na NR7. Então, essas NRs, gente, o pessoal de segurança do trabalho, e para nós que somos responsáveis pela execução, porque no final das contas nós somos os responsáveis, nós precisamos contratar gente que conhece desse assunto para nos dar esse suporte e garantir a segurança, porque caso aconteça alguma coisa, eu como responsável técnico daquela execução vou responder por isso, né? Então eu preciso ter esses conhecimentos. O encarregado de ar comprimido, ele tem uma função conhecida, encarregado de ar comprimido, deve possuir capacitação conforme o anexo 1 dessa NR, que nós vamos falar daqui a pouco. Cada frente de trabalho deve possuir, no mínimo, 3 trabalhadores com capacitação para atuação como encarregado de ar comprimido. Eu tenho encarregado de ar comprimido, mas eu vou ter os reservas ali, que caso aconteça qualquer coisa, o conhecimento está distribuído, né? Os meios de acesso devem atender o previsto nos itens 18.8 e 18.9 da SNR, então é questão de acesso mesmo ao local, tal como a gente citou lá para Tubulão a céu aberto, né? Os trabalhadores devem ser avaliados pelo médico, no máximo até 2 horas antes de iniciar as atividades em ambiente hiperbárico. Lembra que tem um médico por conta lá. No máximo 2 horas antes, o médico tem que avaliar e liberar ele, ok? Não sendo permitida a entrada em serviço daqueles que apresentem sinais de afecções das vias respiratórias ou outras moléstias, né? Que vai ser agravado sobre a tensão da pressão hiperbárica. Então, eu não posso permitir pessoas com sinais de afecções da via respiratória ou outras moléstias correlacionadas que entrem para fazer esse trabalho. Eu não, o médico, né? E eu tenho que endossar e exigir que o médico cumpra esse papel dele. Os trabalhadores devem permanecer no canteiro de obras pelo menos 2 horas após o término da descompressão, sob o olhar atento do médico, para analisar como é que vai ser a saúde dele naquele momento, a reação interna a essa descompressão, que foi bem vagarosa, tranquila, mas mesmo assim, obrigatoriamente 2 horas após o término. Tudo isso entra na conta, porque ele vai ficar 2 horas recebendo, viu, pessoal? Ele não pode 2 horas sem receber. Não terminou o trabalho dele, não. E essa descompressão faz parte do trabalho dele. Deve haver no canteiro de obras ou frente de trabalho instalações para assistência médica, recuperação e observação dos trabalhadores, né? Após a utilização de explosivos, só é permitida a entrada de trabalhadores no tubulão após 6 horas de ventilação forçada. Explodir, paf, lá dentro, ficam os resíduos da explosão, da pólvora, tudo ali. Só 6 horas depois de ventilação forçada trabalhando ali, que eu posso entrar com um profissional ali dentro, ok? Aqui o anexo 1 que a gente falou que tinha, né? Ele fala aqui do encarregado de ar comprimido, que ele tem que ter um treinamento inicial de 16 horas, né? E um treinamento periódico a critério do empregador, né? Tem que ter o periódico a critério do empregador e tem que ter um inicial com a carga horária de 16 horas, claro que no mínimo, né? Para o encarregado de ar comprimido, normas e regulamentos sobre segurança, análise de risco, condições impeditivas e medidas de proteção para compressão e descompressão, riscos potenciais inerentes ao trabalho hiperbárico, sistemas de segurança, acidentes e doenças do trabalho, procedimentos e condutas em situações de emergência. Rápido, o cara tem que saber. Ele tem que ter rapidez para resolver o problema, tem que ter rapidez e discernimento do que é o passo a passo. São vidas em jogo, né? Para o operador de PMMT, conforme disposto em norma técnica nacional vigente, aí agora é questão de outras áreas da construção civil. O que importa para nós aqui nesse contexto é o ar comprimido.
Trabalho sobre ar comprimido, 6.3. Só se admitem trabalhos sob pressões superiores a 0,15 MPa, né? 1,5 kg por centímetro quadrado, 15 toneladas por metro quadrado, 0,15 MPa, quando as seguintes providências forem tomadas. Então, eu tenho providências específicas para pressões tão altas, né? Equipe permanente de socorro médico à disposição da obra. Lembrando aqui, só uma observação, tá, gente? Tudo que a gente falou aqui antes é NR18, que é uma referência para NBR 6122 de 2019. Mas são questões da secretaria que cuida dessa parte da segurança do trabalho, do Ministério da Economia, por mais maluco que isso seja, porque foi extinto o Ministério do Trabalho, então ele está respondendo ao Ministério da Economia. Parece que eu estou doidão aqui falando um negócio desse, né? Mas é a questão da nova composição dos ministérios, né? E aqui na norma, agora eu voltei para a NBR 6122 de 2019, voltei para cá, estou lá no item 6.3, falando de trabalho sob ar comprimido, né? Só se admitem trabalhos sob pressões superiores a 0,15 MPa quando as seguintes providências forem tomadas. Primeira coisa, equipe permanente de socorro médico à disposição na obra. Lembra da história? Ambulância, UTI, médico, que está na NR, aqui está alertando isso também. Câmara de descompressão equipada disponível na obra. Essa descompressão é equipada, disponível na obra, aquela história que o cara tem que ficar 2 horas lá depois, tudo isso, né? Compressores e reservatórios de ar comprimido de reserva. É o elo lateral em paralelo para reduzir a probabilidade de falha. Renovação de ar garantida, sendo o ar injetado em condições satisfatórias para o trabalho humano. Tem que testar isso também, tem que verificar isso também, não é só ficar renovando o ar, não. Eu não sei, eu tenho que saber a qualidade do ar que eu estou jogando lá para dentro para garantir que essa renovação tenha condições satisfatórias para o trabalho humano. Então, eu tenho que medir isso, eu tenho que verificar, eu tenho que garantir que essa renovação de ar que está sendo injetada seja em condições satisfatórias para o trabalho humano. Ok? Fechado? Aula de hoje legal. Na próxima aula nós continuamos falando de tubulão ar comprimido. Nós gastamos um bom tempo dessa aula falando da NR18, que é fundamental para os executores, fundamental mesmo, e entender cada passo desse em composição com a sua equipe multidisciplinar da sua obra, para que você tome os cuidados necessários, porque a responsabilidade da obra é do dono da obra, é do executor, né? É da empresa empreiteira. Então, nós precisamos tomar esses cuidados, tá bom? Estejam gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe a informação, busque mais gente para nos acompanhar, deixe as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu farei questão em respondê-los, ok? Um forte abraço e até a próxima aula. Bom, pessoal, gostaram? Ufem! Falei demais nessa aula hoje, buscamos lá na NR18 informações importantes, espero que a gente esteja aprendendo muita coisa, sabendo as referências, espero que você esteja gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, vamos deixar as perguntas que vamos buscar as respostas, um forte abraço e até a próxima aula!